Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à maior live de todo o Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. E hoje é um dia muito especial. Feriado aqui em Jundiaí, mas em todo o Brasil tudo está ativo. Então estamos ativos aqui também para abençoar a sua vida. Bom dia, Maria da Fé. Bom dia, meu amado filho Eric. Que bênção. Bom dia, Simone. Bom dia, pastor Marcelo Braz. Bom dia a todos vocês que estão entrando, todos vocês que estão ao vivo comigo aqui agora, aqueles que vão assistir mais tarde. Que Deus abençoe sua vida de maneira extraordinária. Bom dia, Fabi. Eu creio que deve estar chegando seu livro hoje aí, hein, Fabi? Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, povo maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida. Vamos para a nossa confissão. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, aleluia. Eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado. Bom dia a todos vocês. Olha, a live hoje está demais. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, hoje, ele está dividido em duas partes preciosas sobre a primeira, não se deve ter acepção de pessoas, e a segunda, a fé sem obra é morta. Então, esse capítulo de hoje vai nos ajudar a liberar uma fé sem fingimento, uma fé em amor, uma fé onde você vai poder viver o melhor de Deus para a sua vida, tá bom? Então, vamos estudar hoje sobre o capítulo 2 de Tiago. Se você não assistiu a live de ontem, assiste para que você possa entender que esta semana nós estamos estudando os 5 capítulos do livro de Tiago. A série está salva como o título O Livro de Tiago, episódio 1, 2, 3, 4, 5, e você poderá assistir quantas vezes quiser para fortalecer a sua vida, alimentar seu homem interior e ficar firme na fé. Às vezes olhamos cartas na palavra e pensamos que não tem assuntos de fé. Ontem nós estudamos sobre a fé, prática da palavra, a origem do bem, a origem do mal, ou seja, a origem do pecado, as circunstâncias terrenas que tentam roubar a nossa fé, como obter sabedoria. E obter sabedoria é necessário que você saiba pedir com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida não recebe nada de Deus. Então, no capítulo 2 hoje, no versículo 1, ele diz: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Você não pode colocar fé para fazer acepção de pessoas. Então ele fala das duas classes nas quais nós nos deparamos sempre. A primeira delas é a pessoa rica e a segunda delas é a pessoa de condição humilde, ou seja, que não tem uma boa condição financeira. Dos versículos 1 até o versículo de número 13, existem coisas aqui que eles falam para que você entenda que a fé vai te dar herança. E ele diz no versículo de número 5: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Não significa dizer porque você não tem dinheiro, você não tem carro, não tem casa, que você não seja rico para com Deus. Você é rico não pelo dinheiro que tem, você é rico pela fé que você tem. A maior riqueza nessa terra se chama fé. Às vezes as pessoas não estão direcionando a fé delas para prosperar, para serem ricas e viverem uma vida tranquila e abastada nessa terra, mas Deus escolheu você e ele diz para serem ricos em fé e herdeiros. Irmãos, não existe herança entre pobres. Se há uma herança, é porque é de um rico para o pobre. Deus deixou uma herança para você e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Talvez você tenha liberado hoje sua fé só para ir para o céu, ou uma fé só para receber perdão de pecados, fé às vezes só para orar, mas não tem exercido sua fé para ser próspero, para ser abençoado, para ver as riquezas de Deus, para desfrutar da riqueza de Deus.
Você é herdeiro de Deus e Deus é dono do ouro e dono da prata. Perdão. Então é importante você entender que você não é um pobre. Aleluia. Você é rico na fé e herdeiro do mundo. No versículo de número 2, ele diz: Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te que é abaixo dos meus pés. E a Bíblia diz: Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes tomados de perverso pensamento? Quando existe acepção de pessoa, existe um perverso pensamento. Quando você tem fé, você vai andar na lei régia, e a lei régia está aqui no versículo 8: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Quando você anda em amor, sua fé opera no nível máximo. Quando você anda em amor, sua fé opera de maneira gloriosa e poderosa. Se contudo, se todavia fazeis acepção de pessoas, versículo 9, cometeis pecado. Veja como é grave isso. Em primeiro lugar, quando você faz acepção de pessoas, a Bíblia diz que você está sendo tomado de um perverso coração, por causa de um perverso pensamento. E a Bíblia diz para não termos em nós um perverso coração de incredulidade que lhe afasta do Deus vivo. Olha quantas coisas Tiago está trazendo para nós aqui de equilíbrio com relação à nossa fé. Depois ele diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazermos o bem. E se todavia fizermos acepção de pessoas, no versículo 9, cometeis pecado. Vocês entendem que a concepção de Deus com relação a pecado é totalmente da concepção do religioso com relação a pecado? Eu sei que muitas das vezes olhamos para quem está bebendo, fumando, mentindo lá fora, ou fazendo alguma coisa que para nós é muito grave. A gente diz: uau, aquela pessoa é uma tremenda pecadora. Mas se você não adultera, não se prostitui, mas faz acepção de pessoas, está cometendo pecado da mesma forma. Se você não está adulterando, se prostituindo, pegando drogas e fazendo o que para nós realmente explicitamente é pecado, mas está comendo desordenadamente, é um glutão, é pecado do mesmo jeito. E nós precisamos alinhar nossa fé em Deus para crermos na palavra de Deus. As pessoas estão cometendo pecado que para nós é muito grave, como homossexualismo, lesbianismo, drogas e prostituição, mas fazer acepção de pessoas é pecado. E nós pensamos apenas: é porque eu não gosto dela, o jeito dela e tal. Mas Deus manda amar. Essa é a lei régia. Amarás ao teu próximo, não importa se ele é rico, não importa se ele é pobre, não importa se ele está bem trajado, com vestes de luxo, ou com roupas rasgadas, sujas, simples, não importa. Deus escolheu as pessoas para serem herdeiros do mundo e ricos na fé, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Esse é o sistema. Portanto, aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, versículo 11, vens a ser transgressor da lei. E aqui entra o fundamento da fé para a sua fé funcionar. Versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, um diz não adultere, mas vai lá e mata. Cometeu pecado da mesma forma. O outro diz não mate, vai lá e adultera. Cometeu pecado da mesma forma. O outro diz: você não deve se prostituir, mas vai lá e faz acepção de pessoas. Cometeu pecado da mesma forma. Em outra mão, a Bíblia chama a atenção para você praticar a palavra naquilo que você mesmo fala. Falai de tal maneira
e de tal maneira procedei. No versículo 12, ele pega a linha de Marcos 11, 23, onde Marcos 11, 23 diz: se você crê que se fará o que diz, tudo que você disser lhe será feito. E aqui está puxando a mesma linha de Mateus capítulo 12, quando ele diz que pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. E ele puxa essa linha de tal maneira que ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. É a mesma linha que Jesus diz: o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. É importante entender essas coisas para que você, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você lembra da lei da liberdade estabelecida no capítulo 2, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 25? Eu vou ler de novo para você. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquele que realizar. Então, nós seremos julgados pela lei da verdade, pela maneira que nós falamos. Se você fala derrota, será julgado derrotado. Se você fala cura, será julgado curado. Se você fala riqueza, será julgado rico. Se você fala abençoador, será julgado abençoador. A maneira como você fala deve proceder. Tire da sua boca toda palavra que não está em linha com o seu comportamento. E tire o seu comportamento de tudo que não está em linha com a sua boca. Fale de tal maneira e proceda de tal maneira. Se você marcou um horário, chegue no horário. Se diz que ia pagar dia tal, pague dia tal. Se você entender que se suas palavras não prestarem, sua vida estará na mesma forma. Então, Pastor Bud dizia algo bem interessante: se sua palavra não presta, você não presta. É duro de ouvir isso, mas é muito sério, porque pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras, não pelas palavras dos outros. Não se preocupe com o que os outros dizem sobre você. Não se preocupe com o que os outros falam sobre você. Fique com o que você fala. Da maneira que você falar, você procede. Proceda de acordo com o que você fala. Se você diz que vai orar, ore. Se você diz que vai ler sua Bíblia, leia. Se você diz que vai perdoar, perdoe. Mas ela fez de novo, apóstolo. Lembra? 70 vezes 7 dá mais de 490 vezes por dia. Mais de 14 mil vezes por mês e mais de 170 mil vezes por ano. Se uma pessoa pecar contra você e vier contra você, você deve perdoá-las. Por isso que você precisa andar num alto nível de fé. Lembre-se, por que então, apóstolo, eu devo falar de tal maneira e de tal maneira proceder? Primeiro, porque você será julgado pela lei da liberdade. E segundo, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é sério isso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas pessoas estão sendo julgadas não pelos outros, não pelo diabo, não por Deus. Estão sendo julgadas por aquilo que elas mesmas falam. Elas falam derrota, elas terão derrota. Elas falam fracasso, elas terão fracasso. Você quer vitória? Pare de chorar e gemer e comece a alinhar a sua confissão ao seu comportamento. Comece a alinhar o seu procedimento à sua confissão. Se você fizer isso, você terá sucesso na vida da fé. Você será julgado pela lei da liberdade e será bem-aventurado naquilo que realizar. O segundo ponto vai do versículo 14 até o versículo 26, e ele fala uma das coisas muito interessantes. A fé sem obras é morta. Se não há uma ação correspondente à fé, por isso que ele diz, fale de tal maneira e proceda da mesma forma, porque a fé com a ação correspondente corrobora
para a manifestação. Anota isso. A fé com uma ação correspondente corrobora ou facilita ou manifesta, vai corroborar a manifestação do seu milagre. Então, a fé, ela precisa ter obras correspondentes para corroborar a manifestação. E, mais uma vez, ele chama para esse ponto do próximo. Muitas das vezes, o que está atrapalhando a manifestação do seu milagre é a maneira como você está tratando a pessoa próxima a você. Muitas das vezes, o que está atrasando são essas faltas que temos no conhecimento de detalhes da palavra de Deus. Quantas pessoas ficaram emperradas com um carro que era apenas uma pedrinha, uma peça, uma coisa pequena. Muitas das vezes, eu lembro daquela história do avião que me impactou até hoje. Um mega avião com mais de 380 passageiros, quase 700 passageiros, né? Enorme, aquele jumbo grandão lá dos Emirados Árabes, enorme, uma cabine enorme, 2 andares, lotado de pessoas. Ele ficou 2 dias em um determinado país porque não tinha um rebite de 50 centavos, que tinha soltado, glória a Deus que soltou assim que pousou, porque e aí passaram 2 dias para achar o mesmo tipo de rebite, e eles conseguiram achar, e foram lá e colocaram de volta naquele avião, e veja, foram gastos milhões de dólares ali, pagando no aeroporto para estar ali, e assentando todas as pessoas que estavam nos hotéis ao lado, com alimentação e tudo mais. Foi gasto uma fortuna por causa de um rebite de apenas 50 centavos. E a pergunta do repórter foi: por que então vocês não decolaram e conseguiram pegar isso lá no país de vocês? Ele disse: a altura aonde este avião vai, a pressão é tão alta que se ele sobe com esse pequeno rebite sem estar no lugar, toda a fuselagem do avião vai soltar. E o cara disse, por quê? Por causa da pressão no nível onde ele está. Na medida em que você sobe em Deus, na medida em que você cresce em Deus, na medida em que você conhece a palavra, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, guarde isso no seu coração. Quanto mais conhecimento de fé, quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais você sabe, mais Deus vai exigir que você não ande em brechas. E essas pequenas brechas, às vezes, usamos fé para coisas tão grandes e temos dificuldade de exercer fé para perdoar, para não fazer acepção de pessoas. Temos dificuldade de exercer fé para domínio próprio. Meus irmãos, versículo 14, capítulo 2 de Tiago, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Você tem fé em Deus, mas não tem uma obra que alinha aquela fé. Falai de tal maneira procedei. Se você tem fé em Deus, você vai praticar a palavra dele. Se você tem fé em Deus, não vai se prostrar para ídolo, nem pedir a homens. Você vai andar de acordo com a sua fé. Mas aqui tem um assunto muito sério com relação à fé. Qualquer que dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito nisso? Mas alguém dirá, tu tens fé? Uau! E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Você sabia que nem muita gente crê? Tem gente que crê que existe o Deus Lua, o Deus Sol, Deus Estrela, Deus é não sei o quê, Deus é... Presta atenção. Você crê que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios não creem que existe outro Deus. Ei, isso é muito sério. E tem pessoas crendo que existem outros deuses. E só existe um Deus. Só ao Senhor
teu Deus. Jesus disse para os demônios, Jesus disse para o diabo, só o Senhor teu Deus adorarás. O diabo sabe que só existe um Deus. Tem o Deus Sol, tem o Deus Lua, Deus Dinheiro, Deus Carro, Deus Trabalho, Deus... Você só deve ter um Deus na sua vida. Se chama o Deus dos deuses, o Deus do céu, o Deus. É tanto deuses que tem aí que Deus virou o Deus dos deuses. Mas mesmo assim, Ele é Deus acima de todos os deuses. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus, Senhor do ouro e da prata, do céu, da terra, tudo que nele há. Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que opera milagres, Ele é o Deus que faz o sobrenatural, Ele é o Deus do sobrenatural, é o Deus, nosso Pai, é o Deus que é seu Pai, é o Deus que vai suprir cada uma das suas necessidades, é Deus que vai manifestar a cura no seu corpo, é o Deus que cura, é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o Deus que opera maravilha, é o seu Deus, é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, é o Deus que é poderoso, é o Deus que é majestoso, é o Deus que é fiel, Deus justo, santo, verdadeiro, o Deus maravilhoso que temos. Os demônios creem que só existe um Deus. Pare de crer em Deus de madeira, de feno, de palha, de qualquer coisa. Só existe um Deus. Aleluia. E os demônios creem. Bem, se você não crê, você está num problema muito sério. Você está abaixo dos demônios. Os demônios creem porque você não crê, meu irmão. Porque você não crê na palavra. Porque você não se comporta como que já é seu. Crer significa pensar que é verdade. Veja, o diabo é mentiroso e pensa que é verdade. Só existe um Deus. Olha, queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? A fé sem obra não opera. Falai de tal maneira procedei. E ele usa o exemplo de Abraão aqui, né? Como a fé operou juntamente com Abraão, foi pelas obras que consumou. A fé se concretiza pelas ações. Não é só pensar, não é só falar, mas aleluia, agir como que já é seu, se comportar como que já é seu. E olha só, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Sua fé tem que ter ação correspondente. Se você diz que vai dar, dê. Se você diz que vai perdoar, perdoe. Se você diz que vai orar, ore. Se você diz que vai buscar mais a Deus, busque. Se você diz que vai se firmar agora, então se firme. O que é que está acontecendo? Você vai deixar o demônio acima de você? Porque se você não crê, você está em sérios problemas. Os demônios creem. O demônio crê e você não crê. Meu irmão, e a Bíblia diz o que sobre crer? Para aquele que crê, tudo é possível. Depois ele diz, não haverá impossível em todas as promessas. Se você crer, tudo que você disser lhe será feito. Então, de igual modo, não foi também, versículo 25, justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu em os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sua fé precisa de uma ação correspondente. Você diz que crê e não está agindo à altura do que crê, sua fé está morta. Você precisa agir à altura do que você está crendo. Comece a alinhar o seu comportamento àquilo que você está falando e você verá o sucesso de Deus na sua vida. Comece a agir à altura da palavra de Deus. Comece a crer que você é grandemente abençoado, que você é altamente favorecido, que você é extremamente rico e que você é completamente sarado. Haja a altura da verdade da palavra de Deus, você verá o sobrenatural de Deus sobre sua vida, no nome de Jesus. Haja como alguém que é livre do senso de condenação e de culpa, porque você é justo, você é justificado.
toda ferramenta preparada contra ti não prospera. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora sim, aleluia. Chute a mentira do diabo para longe. Saia de qualquer comportamento que está contrário ao que você está falando. Comece a alinhar sua vida ao que você fala. E se você alinhar sua vida ao que você fala, se prepare para o sobrenatural. Eu creio absolutamente que você vai viver o melhor de Deus. Lembra? Abraão fez algo tremendo. Ele ofereceu sobre... Aleluia. Voltou agora, gente? Confirma aí. Aleluia. Confirma se voltou. Eu creio que deve ter voltado, não é isso? Aleluia. Então, glória a Deus, voltou? Aleluia. Então eu vou falar a partir daqui de agora. Abraão, pela fé, ofereceu o seu filho sobre o altar. Ele ofereceu Isaac. Você sabia que a maioria das vezes ninguém faria aquilo? E foi por isso que ele não disse nada a Sara, porque se ele dissesse, a confusão seria grande. Vai levar meu filho? Mãe, por isso que Deus falou com ele, esse tipo de coisa, Deus fala com o pai. Agora, está melhor, gente? Está melhor? Fala comigo, se está bem aí. Aleluia, glória a Deus. Então, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé, porque a fé tem uma ação correspondente. Fé se comporta como que já é seu. Fé age como que já é seu. Você tem que crer. Em primeiro lugar, não faça acepção de pessoas. Acepção de pessoas é pecado. Não ande contrário ao que você fala. Quando você falar algo, proceda de tal forma. Na medida em que você fala, você age. A fé, como ela opera juntamente com as obras, com efeito, pelas obras a fé é consumada. Lembre-se que não está falando aqui com quem não é salvo. Então, não está relacionado à obra para ser salvo de Efésios 2, tá bom? Você é salvo pela fé e não pelas obras. Quando você pratica essas obras aqui, é porque você já é salvo. Então ele já está falando com quem é salvo. Ele está falando com quem nasceu de novo. Ele está falando com a nova criatura, que as suas obras agora não são para lhe salvar, são resultados da salvação de Deus na sua vida. Você não perdoa para ser salvo, você perdoa já porque é salvo. Você não dá comida aos pobres, nem oferece abrigo aos outros para ser salvo. Não são obras para a salvação, são obras da salvação. Você entende? Você faz aquilo porque a vida de Deus já está em você e você ama o seu próximo, você ama as pessoas, você quer ajudá-las. Você não faz aquilo para ser curado. Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Esse tipo de obras aí não pode barganhar com a obra que Cristo já consumou. Você está sarado, nunca esqueça. Você não é um doente procurando cura, você é um sarado protegendo sua cura. Proteja sua cura, confessando firme na fé. Eu sou completamente sarado, eu sou completamente sarado. Aleluia! Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido fortalecido com a palavra. Não esquece de me seguir aqui, não esquece de me seguir lá no YouTube, me segue lá no YouTube, compartilha essa live, compartilha com as pessoas, porque é importante espalharmos a palavra da fé. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, não vou desistir e amanhã, 8 horas da manhã, eu espero você. Compartilha com mais pessoas, divulga a palavra da fé e ame ao seu próximo. Não faça acepção de pessoas e haja à altura da palavra de Deus. Obrigado pelo Pix, obrigado pelo selinho, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma colheita extraordinária e nesse dia maravilhoso, não pare de falar. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico e completamente sarado. Deus lhe abençoe.